dizer não, a arte da negociação para business partner de RH. Pois é, para quem trabalha já em RH sabe que o RH é um antro, é um imã que atrai um monte de demandas, desde demandas toscas, nada a ver, até mesmo demandas complexas e importantes. E se você quer desenvolver uma carreira estratégica, uma carreira cada vez mais em ascensão exponencial, é importante que você saiba, aprenda desde já como negociar e dizer não às demandas. Quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir focar as horas do seu dia naquelas ações e demandas que vão trazer resultados para a empresa e para a sua carreira. Por que é um tema tão importante? Essa questão de negociação, essa questão de aprender a dizer não, porque além da questão de ter um impacto para a sua carreira, de ter impacto para o negócio, também tem um aspecto de saúde mental. Quanto mais a gente fala sim para os outros, mais a gente está falando não para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios propósitos ou prioridades. Então, quanto mais a gente aprender a dizer não, negociar, mais a gente consegue focar naquilo que realmente é importante para os seus objetivos estabelecidos na área, na empresa e para a sua carreira. Então, você vai conseguir sim preservar a sua saúde mental, uma vez que você consegue priorizar e organizar melhor as suas demandas. Um outro ponto fundamental que eu trago aqui é que quando a gente também gerencia melhor o nosso tempo, as nossas demandas, maior é a percepção de valor do seu tempo que você gera para os seus outros interlocutores. As pessoas passam a te observar alguém com horas valiosas, porque você se posiciona dessa forma, você negocia. Não é que você pode atender todas as demandas todos os dias de qualquer forma para o dia seguinte ou naquela urgência. Quando você consegue negociar aquela demanda, mais a percepção de valor das suas horas é estabelecido ali entre os seus interlocutores. Então, maior é o valor que você passa em relação às horas dedicadas. A sua atenção passa a valer ouro, beleza? Então, são esses aspectos do porquê que é tão importante, não somente do aspecto de carreira, de saúde mental, mas também a percepção de valor que você gera para as horas. É importante porque isso tudo em conjunto vai te posicionar com alguém mais estratégico, mais influente e como também alguém mais satisfeito com a própria carreira. Muito que bem, então, dito então a importância da questão da negociação, vou trazer aqui para você qual que é a grande diferença entre um BP mais tático operacional de um BP estratégico. Como que esses dois tipos de profissionais costumam se posicionar diante de demandas que são trazidas no dia a dia. Então, número um BP mais tático operacional são pessoas que têm dificuldade em dizer não e aceitam as demandas sem nenhum critério. Ou por falta de critério, ou por dificuldade em dizer não, por falta de habilidades de como argumentar. Já um BP mais estratégico já tem uma série de habilidades, seja de comunicação, seja em termos de dados, consegue priorizar, ou seja, são pessoas que têm muito mais facilidade do porquê não vai fazer determinadas atividades naquela hora e que vai priorizar outras. Então, essa é a grande diferença inicial. Número 2, para esse BP mais operacional, mais tático, o dizer sim para a demanda significa ser aceito. É como se quanto mais aquela pessoa fala sim, mais ela acredita que vai ser aceita naquele meio, naquele trabalho, vai ser benquista, bem vista. Já um BP mais operacional, não, um BP mais estratégico sabe que quanto mais sim se fala, menor é o valor das suas horas. Mais sim se fala, mais esse BP desvaloriza a sua capacidade crítica, porque acaba absorvendo atividades que não tem nada a ver, não gera valor e que muitas vezes nem precisava daquela volta toda. Muitas vezes precisava muito mais direcionar aquela demanda para outros caminhos. Então é importante você diferenciar muito bem em qual dos polos você está trabalhando mais, como um BP mais operacional ou um BP mais estratégico. É fundamental você perceber ali se o seu sim tem muito mais a ver com a moeda de troca, com a
expectativa que você tem de ser aceito, de ser bem quisto, beleza? Eu sei que tô sendo super dura aqui, mas é importante, eu prefiro falar a verdade do que depois você tomar uma puxada de tapete, sabe? Em termos de avaliação de performance. Eu prefiro ser dura agora para depois você não ser surpreendido pelo seu chefe, pelo seu gestor, beleza? Um terceiro e último ponto da diferença entre um BP operacional e um estratégico. Um BP operacional, além dele não ter essa facilidade em dizer não, claramente ele não consegue propor alternativas. E agora sim a gente começa a falar sobre negociação. Então, um BP mais operacional, ele não consegue negociar, ele simplesmente, para ele só existe uma resposta, é o sim ou não, se vai atender aquela demanda ou não. Já um BP mais estratégico, ele já consegue ver vários tipos de resposta. Não existe só a resposta sim ou não, mas existem outros níveis de resposta, como: podemos negociar o prazo? Qual que é o impacto verdadeiro se isso não acontecer ou se isso não for feito? Podemos andar com outra rota? Existem possibilidades ou oportunidades de sinergia com outros projetos? Então, é um BP que tem muito mais respostas, muito mais habilidades de negociação, tem outras formas de condução de uma conversa que não se fecha somente no sim ou não, tá bom? Então, trazendo aqui para você essa diferença entre um BP mais operacional de um estratégico, eu quero propor aqui para você um case, exatamente, para fazer você pensar. Digamos aqui, vou pedir para a editora colocar o case aqui na tela para dar tempo de você ler com calma, então pausa o vídeo, mas eu já vou fazer aqui um resumão do case, tá? Basicamente é você tá trabalhando na empresa, tá lá terminando uma apresentação que é para o dia seguinte. Então você já sabe que vai terminar em ponto, quase 5 horas da tarde, está super feliz e vai conseguir sair porque é o aniversário da sua filha ou de alguém muito especial. Então você precisa sair no horário naquele dia. 5 horas da tarde, precisa realmente sair para cumprir um compromisso pessoal. Só que aí às 4h30 da tarde, o gestor da sua área te para e pede para você iniciar uma outra apresentação igualmente urgente para o dia seguinte. O que você faz? Como é que você negocia para você não ter que fazer horas extras e, mais do que isso, te impactar em termos de compromissos familiares? Tempo! Pois é. Então, visto a diferença entre um BP operacional de um BP mais estratégico, é importante você sim estabelecer alguns pontos ali. Então, principal ponto, se a pessoa te pedir 5 minutos, principal regra que eu digo aqui para você é realmente falar assim, 5 minutos mesmo. E você ser cronometrado não, mas você cronometrar de fato aqueles 5 minutos. Então, se você perceber que por mais que seja o seu gestor ou um par da tua área está ultrapassando aqueles 5 minutos, você vai dizer o seguinte: olha, tô vendo que vai ultrapassar os 5 minutos, eu tenho uma apresentação muito importante para entregar para amanhã. Vamos fazer o seguinte, isso que você tá me trazendo me parece sim super importante, mas dá pra gente fazer amanhã de manhã, certo? Então vamos agendar essa reunião amanhã de manhã. Agora, se você percebe que existe sim uma urgência, é algo importante, extraordinária mesmo, algo que está fora da curva, se for o seu gestor, você vai falar o seguinte: eu falei, olha, fulano, eu tô vendo que é muito importante, entendo a urgência e estou terminando também uma apresentação igualmente importante. Podemos negociar isso? Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer sim essa apresentação, vou chegar mais cedo amanhã, mas hoje eu preciso sair 5 horas em ponto para atender um compromisso pessoal. Podemos seguir dessa forma? Então você negocia talvez a sua entrada mais cedo para o dia seguinte, você deixa de fazer aquilo que você estava terminando para poder se dedicar a isso que parece ser mais urgente. Então tudo isso é combinado. Então o seu gestor, ele está lá justamente para você poder trocar. Não existe só uma resposta sim e não. Claro, gente, salvo situações onde existem empresas extremamente disfuncionais, empresas que vocês falam muito, empresas tóxicas, né? Com relações tóxicas. Então, cabe sim o discernimento de você, individual, de cada pessoa onde atua, se vale a pena trazer esse tipo de situação de negociação, se vale a pena você
levantar a bola para outras alternativas. E falo novamente, se você trabalha numa empresa onde não existe a possibilidade de negociação, não importa você aprender negociação. É uma empresa que vai te adoecer no médio e longo prazo. Então fique atento se a decisão é outra, se vale a pena continuar nessa empresa ou não. Não tem a ver mais se você aprende a negociar ou não. Então fique de olho nisso, de como que é essa dinâmica no dia a dia, se vale a pena negociar. Então essa é a única ressalva que eu trago aqui para você, considerando a vida real, né? Aqui obviamente é só um case para a gente poder exercitar uma possibilidade, exercitar e dar repertórios para você se fortificar para ser um BP, um agente de RH muito mais impactante e muito mais estratégico. Então agora sim, fui!